Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o DIEESE divulgou um levantamento com uma estatística bastante triste e preocupante. Entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021, os desligamentos dos empregados seletistas por morte no Brasil cresceram 71,6%, passando de 13.200 para 22.600, sendo que nas atividades de atenção humana, de saúde humana, o aumento foi de 75,9%, também atingido em especial algumas categorias. Que análise você faz com base nesses dados, Fausto? Bem, Glauco, esse é um dos indicadores bastante tristes que desdobram aí em relação à pandemia, né? É muito claro que o número de trabalhadores que perderam a sua vida ao longo desse processo é bastante grande. A gente tem ali alguma coisa em torno de mais de 70 mil trabalhadores entre o começo da pandemia e esse semestre, esse bimestre agora, que de alguma forma é, aconteceu o seu desligamento da empresa por questão de morte. É claro que a gente não está dizendo que aqui os dados não permitem isso, que tem a ver só direto com a pandemia, mas é um crescimento bastante acentuado, ou seja, mais de 70% de aumento entre o trimestre anterior, né, do ano passado, em que você não teve a questão ali da pandemia, e o trimestre atual. É destaque também que nesse caso, né, nesse indicador bastante triste, a gente tem ali setores vinculados aos que estão na linha de frente, seja a questão do setor de saúde, né, os médicos em especial, mas também setores vinculados, por exemplo, ao de vocês, né, de comunicação e informação, vinculados ao transporte, ou seja, foram aqueles setores que de alguma forma não pararam, que de alguma forma mantiveram as suas atividades ao longo do período aí da pandemia e tiveram os maiores aumentos em relação ao número de desligamentos por morte. Ou seja, de alguma forma a gente está assistindo a algo que a gente já viu, já vem falando há bastante tempo, em que a pandemia está afetando diretamente a classe trabalhadora, principalmente aqueles que de alguma forma precisaram ir para o mercado de trabalho. Vamos lembrar que esses dados são dados do CAGED, ou seja, eles são dados referentes ao mercado formal e não ao conjunto dos trabalhadores. O que é óbvio, muito provavelmente esse número ele aumente bastante quando a gente pega o conjunto aí da economia. É isso que eu ia observar com você aqui, Fausto, porque na verdade diz respeito aos seletistas, mas nós sabemos, por exemplo, que boa parte dos profissionais de saúde do Brasil são servidores públicos, né? Sejam municipais, estaduais ou federais. E ainda tem os trabalhadores informais, os mais castigados, tanto do ponto de vista econômico como também do ponto de vista sanitário, porque, como você mencionou, tiveram que sair para trabalhar, muitas vezes em condições bastante inapropriadas. Quer dizer, esse número na prática é bem maior do que isso, Fausto. Sim, sim. No caso dos servidores públicos, eles constam do novo CAGED, né? Apesar da nova metodologia, ele de alguma forma ele está embutido aí dentro. Mas no caso dos trabalhadores informais, não. No caso dos trabalhadores informais, a gente tem uma elevação bastante grande em relação ao nosso mercado de trabalho. E a gente sabe também, né, Glau, que do ponto de vista de quem foi para a rua mais cedo, em especial sem auxílio emergencial, em especial aqueles que de alguma forma não foram assistidos pelo Estado, foram esses trabalhadores. E a gente também sabe que essa segunda onda aí da Covid, ela acabou sendo bastante, tendo um impacto muito forte na sociedade brasileira. Ou seja, os números mostram que, de alguma forma, a sociedade voltou a operar, né, voltou ao trabalho e, de alguma forma, isso impactou bastante, em especial nesse primeiro trimestre. De alguma forma, quando a gente vê esses números, eles dialogam muito com as dificuldades ali do enfrentamento da pandemia. Esse debate sobre, afinal de contas, é a economia, ou é a pandemia, ou é a vida, essa contradição que foi criada pelo atual governo, ela tem um preço muito alto, né? Ela tem um preço aí de mais de 430 mil vidas, e agora vai ficando claro pelos números do próprio governo. Vamos lembrar que o CAGED é o indicador do Ministério da Economia, ele mostra o quanto
essa política ela foi, no mínimo, irresponsável, porque de alguma forma esta ideia de que você vai mantendo tudo funcionando de alguma forma, e vamos lembrar que esses setores onde a gente viu a maior quantidade de desligamentos por morte aconteceram em setores vinculados ao que chamava aí de atividade essencial, e que essa atividade essencial inclusive foi crescendo com os decretos do próprio governo. De alguma forma é um demonstrativo do quão a pandemia se abateu sobre os trabalhadores. Vamos lembrar também que, nós estamos falando ali de setores, inclusive, que muitas vezes poucos foi falado, né, em relação a este momento. Como, por exemplo, o setor de transporte, vinculados ao pessoal do correio, vinculados aos trabalhadores rodoviários, vinculados aos trabalhadores de trens e etc. Ou o setor da própria informação, né, os jornalistas, os ligados ali à notícia e que, de alguma forma, também foram muito, muito impactados pela pandemia e que, de alguma forma, mantiveram seus postos de trabalho. Ou seja, é algo bastante triste, e que, de alguma forma, a gente precisa aqui denunciar, porque é mais uma dessas irresponsabilidades que, de alguma forma, levaram a vida de milhares de pessoas aí, mais, enfim, em quantidade bastante grande de trabalhadores. E esses dados também dialogam com outros que foram divulgados na semana passada, um levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, avalizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrando que a morte de pessoas com 60 anos ou mais retirou 3 bilhões e 800 milhões de reais de circulação da economia. Foram 301 mil vítimas nessa faixa etária, segundo os registros oficiais. A gente sabe que existe subnotificação até abril. E quando a gente vê esses dados, Fausto, vê que essas pessoas eram muitas delas, né? A gente inclusive discutiu isso à época da reforma da Previdência, eram arrimo de família, e também esses trabalhadores que aparecem na estatística do CAGED, muitos deles arrimos de família. Então as pessoas têm que lidar, além da perda, né, do ente querido, que é algo que não se pode mensurar, ainda com uma situação de instabilidade econômica, às vezes até as pessoas passando a uma condição de pobreza. Então, essa dualidade realmente entre vida e economia é algo que só existe mesmo na cabeça de integrantes do governo, né? Sem dúvida, né, Glauco? Assim, nós estamos vivendo hoje, né, o luto aqui, pela morte do prefeito de São Paulo. É sempre muito triste, né, quando alguém muito jovem, alguém que tem aí todo um futuro pela frente, perde a sua vida no meio do caminho. A gente sempre se compadece, a gente se solidariza com a família, se solidariza com seus filhos, né, de alguma forma. Essa é uma realidade que a gente está vendo agora por conta do prefeito, ela ganha uma dimensão, mas ela é uma realidade de muitos brasileiros que, ao longo dessa pandemia, foram perdendo seus entes queridos, em especial aí falando, né, nesse caso, daqueles que estão na vida do trabalho, né, ou seja, eles estão de alguma forma o tempo todo mantendo as suas famílias, mantendo a sua casa. O impacto ele é muito grande, o impacto é grande do ponto de vista econômico, como a Fundação Getúlio Vargas demonstrou no seu estudo, mas a gente sabe que esses são valores, inclusive, que são incomensuráveis, né. A vida humana não pode ter preço, a vida humana não tem preço, nada tem mais valor do que a vida humana, e isso vai demonstrando um tanto quanto a irresponsabilidade do atual governo, né. Ao você fazer essa dicotomia entre economia e pandemia, nós, na verdade, estamos perdendo nas 2 pontas, né. Nós estamos perdendo, de um lado, na economia, porque é óbvio que não só as pessoas terem morrido tem um impacto econômico direto, como a própria pandemia que não arrefece, né, ela vai levando essa crise, não se acaba, quanto uma perda que inevitavelmente afetou um conjunto muito grande de famílias. Nunca se morreu tanto, pelo mesmo motivo, num espaço tão curto de tempo. Acho que é sempre importante a gente olhar com bastante atenção quando você tem uma perda de qualquer vida, mas quando você tem uma perda de vida de pessoas ainda que estão, no caminhar aí da sua construção de vida, da sua construção familiar, da sua construção produtiva. O Brasil está perdendo uma parte importante aí da sua grande vantagem desse etária, né, ou seja, é um momento em que chama atenção o quanto está se morrendo pessoas ali, na sua idade ativa, né, pessoas que muito novas, pessoas que de alguma forma teriam muito, muito a contribuir para o país. De alguma forma, acho que a gente tem que olhar sempre esse momento com bastante tristeza, antes de mais nada, mas também
pensando que é possível e é necessário que se faça diferente, né. Acho que esse debate que está todo colocado hoje, de como a vacina podia ter sido comprada com antecedência, de como você poderia, ter lidado melhor com os isolamentos, você poderia ter tomado decisões mais acertadas nos momentos que deveriam ter sido feito, de que você deveria ter comunicado com a população, né, você deveria ter feito ações que de alguma forma fosse na direção de você controlar a pandemia, é algo que precisa ser colocado. Eu acho que o debate todo aí da CPI da Covid está colocando isso em questão, mas é algo que a gente precisa, enquanto sociedade, avaliar no para frente. O que a gente tem assistido, por exemplo, nesse momento, é uma naturalização das mortes, né, uma naturalização da doença, algo que é bastante assustador, porque de alguma forma vai expressando a forma, muitas vezes, como a sociedade vai encarando as suas perdas. Perdas que vão ter preços econômicos, mas também preços sociais. Nós estamos falando de milhares de famílias que vão perdendo seus chefes de família, seus pais, são filhos que vão perdendo seus pais, e de que de alguma forma vão ter consequências, não só nesse momento, agora imediato, mas consequência para o nosso futuro enquanto país. E Fausto, quando a gente fala dos trabalhadores de uma forma geral, também lembra que o governo não fez nenhuma campanha de informação que fosse de fato incisiva, ampla, e outras instâncias do poder público também não fizeram, principalmente no que diz respeito à questão do ambiente de trabalho, dos protocolos sanitários necessários. Não houve cobrança e fiscalização também por parte do poder constituído em relação a isso. Também não houve nada em relação ao transporte público, já que a gente sabe que muitos trabalhadores acabam se contaminando no transporte público. Existem estudos mostrando isso, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Então, é uma combinação de fatores, de negligências, de omissões que acaba resultando nisso que a gente tem hoje, Fausto. E nesse caso aí, Glauco, a gente teve negligência de todos os níveis, né? Nós temos negligências, é claro, do governo central, porque o governo federal tinha a responsabilidade, de minimamente avançar em relação aos protocolos, implementação de comunicação, a própria lógica do enfrentamento da doença a partir de compra de vacina. Mas a gente teve também problemas nos governos do estado, nos governos municipais, que apesar de terem sido melhor do que o governo federal, quando se tratou ali de fato de você, bloquear, criar protocolos muito rígidos, mas principalmente os protocolos até em alguns casos foram criados, mas de fato você exigir o seu cumprimento foi algo bem aquém, do que necessário, né. A gente sabe e a gente está vendo agora, esses números ajudam a esclarecer um pouco disso, como setores como, por exemplo, o setor de transporte, o conjunto de trabalhadores que perderam a sua vida não é pequeno, é bastante grande, e que de alguma forma tem a ver com isso. A gente sabe também que, de alguma dentro das empresas em geral, esse acerto ali, né, do que precisaria ser feito para controlar a pandemia foi muito menos do que necessário. A gente teve falta de equipamentos, né, vamos lembrar aí do começo do primeiro semestre aí do ano passado, a falta de máscaras que a gente teve no Brasil é algo que é impensado, né. Na verdade, a gente inclusive está se utilizando aí das máscaras de pano, algo desse tipo, que são bem aquém da necessidade, em especial em ambientes de trabalho, que a gente precisa ter a máscara efetiva, a máscara que minimamente reduz a contaminação. A mudança nos postos de trabalho também foi algo muito, muito limitado, ou seja, você deveria ter garantido postos de trabalho com distanciamento, no mínimo, e tantos outros, e às vezes até no próprio transporte para o ambiente de trabalho, né. E uma das coisas que foi muito discutida, vem sendo discutido, com a questão do home office, mas está muito claro que o home office, de verdade, ele ficou limitado aos trabalhadores de nível superior, a algumas carreiras específicas, aos trabalhadores que têm uma rentabilidade, têm um salário, né, uma renda maior, e a grande maioria dos trabalhadores, na verdade, continuaram trabalhando presencialmente. Os números vão mostrando um pouco disso. Quando você tem aí um aumento de mais de 100% em alguns setores, e na média mais de 70% de mortes aí no trabalho, isso de certo modo tem a ver com tudo que a gente está assistindo. E que a gente espera, né, que a gente, de certo modo vá alterando o rumo dessa conversa, porque o caminho não é algo que pode continuar assim. Vamos lembrar também, né, Glauco, que essa não é uma novidade, o Brasil é um dos países, com números bastante altos de acidentes de trabalho, número bastante alto de mortes no próprio trabalho, que coloca aí em questão,
como que as empresas no Brasil lidam com a segurança e saúde do trabalhador, né? Cada vez mais isso vai se transformando em uma medida individual, é um cada um por si, quando na verdade a questão da saúde do trabalhador ela transcende muito a questão econômica, ela transcende muito aquilo que a gente vai vendo ali, que aí sim as empresas vão colocando o seu faturamento acima de toda e qualquer condição de trabalho, quando na verdade a gente deveria minimamente compreender que a vida humana não tem preço, que a saúde do trabalhador é uma prioridade e que isso precisa ser trazido à tona e ser discutido muito seriamente por uma sociedade em que uma boa parte, inclusive, dela sequer consegue ter carteira assinada e direito social garantido. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia e um bom início de semana. Bom dia a todos, Glauco, boa semana a todos, até a próxima. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.